Então bora lá. Tá gravando já? Olha. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui do meu, do seu, do nosso canal Simplesmente Natural. E hoje eu, professor Gabriel, vou apresentar para vocês uma nova fase do canal, que é o quê? O estudo da digníssima física. Então lembrem-se que o nosso canal Simplesmente Natural é o canal de ciências da natureza que vai te preparar para arrebentar na prova do Enseja. E para você arrebentar na prova do Enseja, você precisa entender que as ciências da natureza é dividida em três grandes eixos: a biologia, a química e a física. E aqui nesse canal você tem os três conteúdos para estudar, certo? Já falamos um pouquinho sobre os conteúdos de biologia, já passamos um pouquinho sobre os estudos iniciais da química e agora nós vamos começar a entender o que a física estuda e quais são os conceitos de física que nós precisamos aprender para arrebentar na prova do Enseja. Então esse videozão vai mostrar para você quais são os principais conteúdos de física que nós iremos estudar. Afinal de contas, professor, o que é que a física estuda e o que eu preciso saber de física para arrebentar na prova do Enseja? Aí é que tá, eu acho que de todas as ciências, a física é a que a gente consegue mais perceber a aplicação prática dela no dia a dia. Então, por isso que nós precisamos nos orientar sobre os conceitos de física que nós vamos trabalhar aqui, sempre relacionar com o nosso dia a dia. Assim como a gente já fez com a química, assim como a gente já fez com a biologia. Mas aqui na física, você percebe a ação mais direta dos conceitos na prática. Então, dentro dos estudos da física, eu vou mostrar para vocês quais são as grandes áreas da física que nós vamos abordar, e é lógico que ao longo do nosso curso aqui de Ciências da Natureza, aqui nesse canal do Enseja, você vai perceber que nós iremos adicionar algumas informações a mais, tá bom? Dentro da física existe uma grande área chamada de mecânica, e a mecânica é a área da física responsável por estudar os movimentos dos corpos, certo? Então ela vai estudar os movimentos dos corpos e tudo aquilo que está relacionado ao movimento dos corpos. Então dentro da mecânica nós vamos estudar duas grandes áreas da mecânica, que é a cinemática e a dinâmica. Na cinemática, só para você ter uma ideia do que a cinemática trabalha, dentro da cinemática nós vamos trabalhar com o corpo em movimento. O que faz o corpo estar em movimento e as relações desse corpo em movimento. Por exemplo, como que eu calculo a velocidade média de um corpo? Como que eu calculo a distância que um corpo percorreu em um determinado tempo? Qual foi o tempo que um corpo gastou para percorrer uma determinada distância em uma certa velocidade? Aqui entra algumas coisas que já caíram para vocês nas provas do Enseja passado. Por exemplo, como que eu consigo saber o funcionamento de um radar? O que o radar precisa ter de informação para saber a velocidade com que eu passei por esse radar? É aqui na cinemática que a gente vai aprender a calcular a velocidade média de um corpo em um determinado instante, num determinado momento, quando a gente consegue ter as informações necessárias, a distância percorrida, o tempo que ele gastou para percorrer essa distância, e a gente vai usar a relação dessas grandezas físicas para aprender a calcular a velocidade, para poder também calcular a distância percorrida, o tempo que ele gastou. Todas essas informações a gente consegue calcular se o exercício ele der para a gente a informação. Então você já consegue perceber uma aplicação prática disso. É assim que os radares, por exemplo, conseguem detectar a velocidade média dos corpos, dos carros, das motos, que acabam a gente fazendo o quê? Tomando uma bela de uma multa se passar acima do limite de velocidade. Então é dentro da cinemática que a gente vai aprender a trabalhar essas informações de maneira correta. Lógico que para tudo isso nós precisamos conhecer as unidades de medida que são usadas, como trabalhar com essas unidades de medida. Então nós precisamos tomar esse cuidado e é isso que a gente vai fazer a partir da nossa próxima aula. Falar sobre as grandezas, sobre as unidades de medida usadas em física, tudo isso a gente vai falar para facilitar o seu estudo dessa parte da física e também que a gente vai levar todas essas informações depois para as outras áreas também, beleza? Então, além da cinemática, nós também estudamos a dinâmica. A dinâmica é aquela área da física que vai estudar o quê? As leis de Newton. A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton. Todas as leis de Newton a gente vai trabalhar aqui na dinâmica, que está relacionada com a
o movimento também dos corpos. Então, dentro da dinâmica, nós iremos trabalhar principalmente os fundamentos das leis de Newton e entender como que isso reflete nos corpos, não é? A lei da ação e reação, beleza? A primeira lei de Newton, que é aquela sobre a inércia, que nós já estudamos sobre a inércia, já falamos sobre ela lá nas propriedades gerais da matéria em química. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo sobre as propriedades gerais da matéria, cardzão, hein? Entra aqui, clica aqui no card e assista lá o videozão que a gente já comenta sobre a lei da inércia, que também é uma lei de Newton, e a gente vai discutir novamente isso, agora olhando para o aspecto físico, para as estruturas dos corpos e o movimento dos corpos relacionados com essas grandezas, tá bom? Então, mecânica, duas grandes áreas, cinemática e dinâmica. Dentro dessas grandes áreas, a cinemática a gente vai trabalhar com o movimento dos corpos sem se preocupar com a natureza do movimento, o que provocou o movimento, e na dinâmica a gente vai falar justamente sobre isso, o que provoca o movimento dos corpos e o que provoca também a paralisação desses corpos, o frear e o acelerar. Isso é muito legal que a gente discute também na dinâmica, tá bom? Depois, nós temos uma outra área muito legal e que costuma cair bastante na prova do Enseja, que é a área da óptica. A óptica vai estudar o quê? Ela vai estudar a luz em todos os seus sentidos. Então a gente vai estudar a luz pensando nas propriedades da luz, como que a gente enxerga, né? Então a gente vai relacionar a luz com enxergar as coisas, pensar nos nossos olhos, aí a gente faz uma relação da física com a biologia, o funcionamento do olho, como que o olho consegue captar luz e transformar essa fonte, essa energia luminosa, esse estímulo luminoso em imagens. Então a gente vai relacionar a luz com a formação de imagens, vai relacionar a luz com as diferentes cores, por que nós conseguimos enxergar diferentes cores, aprendendo sobre as frequências de ondas luminosas. Vamos descobrir que a luz ela é uma onda eletromagnética e falar sobre as propriedades das ondas eletromagnéticas e o uso dessas ondas eletromagnéticas para o dia a dia, né? Como que a gente consegue relacionar o uso de ondas, de radiações eletromagnéticas no cotidiano. Além disso, nós vamos ver um pouquinho também sobre os espelhos, falar um pouquinho sobre as lentes, pensando nas lentes que nós usamos para corrigir a visão quando nós temos algum problema natural, né, que acaba acontecendo, a gente acaba tendo algum problema na formação das imagens nos nossos olhos. Qual é a influência do uso de lentes corretivas, que são os nossos óculos? Tudo isso a gente vai discutir aqui dentro da óptica, beleza? Depois uma outra área sensacional, a acústica. A acústica vai estudar o som e as propriedades do som. Então, dentro da acústica, nós vamos aprender a interpretar melhor a qualidade do som. A gente vai entender como que a gente diferencia os sons através da análise das ondas sonoras. Lembrando que, olha só, aqui na óptica e aqui na acústica, ambas as áreas da física, elas usam muitas características das ondas. Então, no meio dessa brincadeira aqui, nós vamos ter que estudar um pouquinho da ondulatória para entender as características das ondas, já que na óptica a luz é uma onda eletromagnética e na acústica o som é uma onda mecânica. E por isso nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre as características das ondas para entender as propriedades da luz e também do som. Pensando um pouquinho aqui no som, que eu estava comentando com vocês sobre a acústica, a gente vai entender melhor o que é um som alto, o que é um som baixo, o que é um som intenso, qual é a diferença de som de alta frequência para baixa frequência, como que se formam, por que as ondas sonoras elas podem refletir e formar fenômenos como o eco, tá? Relacionar esses fenômenos da onda sonora bater num objeto e voltar e usar essas propriedades do som para entender como que os pesquisadores, como que o homem produziu aparelhos capazes de formar imagens a partir do som, como, por exemplo, os ultrassons, os sonares, que funcionam a partir de emissão de ondas sonoras. Isso é importante a gente aprender e entender também. E tudo isso nós estudaremos dentro da acústica. Veremos também muito sobre a parte de energia elétrica. A energia elétrica que nós vamos estudar, a parte da energia elétrica, a maioria das características que nós vamos falar sobre a energia elétrica fica dentro de uma área da física chamada de eletrodinâmica, que é quando você tem ali a movimentação das cargas elétricas e a gente consegue avaliar
essa energia elétrica que nós consumimos aqui, ó, no dia a dia para que os nossos aparelhos todos aqui funcionem, a gente vai estudar dentro da eletrodinâmica. O que a gente vai estudar aqui? Aqui a gente vai estudar a corrente elétrica, certo? A gente vai estudar a tensão. Nós veremos também a relação dos resistores, tá? Nós vamos trabalhar todos esses conceitos básicos de eletrodinâmica para você compreender como que a energia elétrica ela é usada no dia a dia e as relações. Por exemplo, o chuveiro, como que funciona um chuveiro, como que por que ele consome muita energia, um ar-condicionado também, um forno micro-ondas, todos aqueles aparelhos que acabam perdendo energia porque transforma a energia elétrica em calor. A gente vai entender como que isso funciona, qual a relação disso com o gasto energético, como que funcionam os resistores, como que a energia elétrica interage dentro de um sistema de uma casa, nas tomadas, porque que quando você liga um T e liga vários aparelhos juntos, esses aparelhos não desligam, todos conseguem funcionar ao mesmo tempo, qual é a vantagem e a desvantagem de você ter isso. A vantagem é que é prático, a desvantagem é que você acaba aumentando muito a corrente elétrica, isso pode aumentar muito a temperatura nos fios, pode formar ali pegar um foguinho, dar curto-circuito, vira um caos. Então a gente vai entender quais são os princípios que estão por trás de tudo isso, estudando a eletrodinâmica e tudo que está relacionado à energia elétrica, beleza? E para finalizar aqui o nosso videozão de hoje, nós também veremos um pouquinho sobre a termologia. A termologia é dividida em duas grandes áreas. A termometria, onde nós vamos trabalhar com a temperatura, nós vamos aprender as principais unidades de medida de temperatura que existem no mundo. Nós vamos estudar também como converter essas unidades de medida de temperatura, né, as escalas de temperatura, melhor dizendo. Então a gente vai aprender as principais escalas de temperatura que são usadas no mundo e aprender a converter uma escala na outra, beleza? E dentro da calorimetria, nós vamos estudar olha quem? O calor. Vamos entender as propriedades do calor, como que o calor ele é transportado, tá? E quais são as influências disso dentro do ambiente natural. É legal porque aí a gente começa a entender correntes de convecção, como que o ar-condicionado funciona, quem é o ar que sobe, que desce, relacionar isso com o dia a dia, com a formação de ventos. E isso é muito importante da gente entender essa relação também dentro da física para correlacionar com outras áreas do conhecimento. Galera, esse videozão era só para introduzir os assuntos que nós iremos trabalhar dentro da física. Lembre-se que agora você tem aqui no canal as playlists das grandes áreas das ciências da natureza, playlist da biologia, playlist da química, playlist da física, e nós vamos caminhar com as três grandes áreas simultaneamente, tá bom? Lembre-se que toda quinta-feira, às 12h45, nós temos o quê? Live no canal. Então não deixe de assistir a live, porque na live a gente passa um tempinho um pouco maior conversando e discutindo os assuntos com maior tranquilidade, com mais calmaria, para você poder aprender. E também você pode participar ao vivo e mandar a sua dúvida, mandar a sua sugestão, interagir com o prof, que é isso que a gente gosta. A gente gosta de estar sempre juntos de vocês. Para você que ainda não me segue nas redes sociais, está passando aqui o meu Instagram, @simplesmentenatural_. Fica ligado lá, que lá eu sempre dou dicas de novidades do canal e de estudos para vocês arrebentarem na prova do Enseja, que é esse o nosso objetivo. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aquela dedadinha no botão de se inscrever, ativa lá os sininhos para quê? Para você receber avisos sobre novidades do canal. Já deixa aquele likeão aqui nesse vídeo que está top, porque vai ajudar não só a você e a mim e a toda a equipe aqui do Termine Seus Estudos, mas vai ajudar aquele seu amigo que também precisa estudar para o Enseja a achar o canal e assistir a esses vídeos também, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis!